Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé e de ânimo para a vida de todos. E hoje o texto base encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao 13, que diz assim: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui nós observamos o apóstolo Paulo, que era um homem extremamente amoroso, um homem que tinha um amor, um cuidado, que é de deixar a gente assim, muitas vezes até envergonhado. Mas era um amor tão grande pelos irmãos, que se nós observarmos a carta de Paulo para, por exemplo, os irmãos filipenses, os irmãos da cidade de Filipos, o primeiro capítulo é praticamente uma declaração de amor aos irmãos. Aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, nós observamos novamente Paulo tratando os irmãos com zelo, com amor, com dedicação. O exemplo do apóstolo Paulo é o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo ele diz: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E verdadeiramente Paulo, ele absorveu esse amor que Jesus sentia pela igreja, que sentia pelos filhos, que sentia até mesmo por aqueles que não eram filhos de Deus. Nós observamos que Jesus ele tratava a todos com amor, a todos com respeito, com dignidade. E apóstolo Paulo, a mesmíssima coisa, ele mostra a importância do tratamento digno, do tratamento de forma educada. Porque no meio que nós vivemos, na sociedade, no mundo que nós vivemos, nós temos muitas afrontas, muitos ataques. Nos dias de hoje, principalmente, nós temos a internet, então ficou muito fácil hoje de atacar vidas, de atacar reputações. Hoje as pessoas são atacadas por todos os lados. Ficou muito fácil e hoje basta apenas escrever uma única palavra numa rede social e a pessoa já está atacando outra. E o apóstolo Paulo aqui, ele mostra quão é importante o cuidado com os irmãos, porque nos serve de exemplo para todo aquele que serve a Deus, para todo aquele que reconheceu ao Senhor Jesus como seu Salvador. Então nós temos que ter nas palavras de Paulo, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim com o coração muito feliz de dizer: olha, eu levei a palavra para vocês, eu exortei vocês, no momento em que eu tive que dar um puxão de orelha em vocês, que vocês estavam errados, vocês receberam o puxão de orelha, vocês receberam a exortação, vocês não ficaram revoltados comigo, vocês não tiveram bronca, vocês não nutriram em vossos corações algum tipo de mágoa. Não, vocês receberam como filhos de Deus. Vocês receberam as exortações e não tiveram em vossos corações nenhum tipo de rancor. Pelo contrário, vocês amaram a exortação, vocês receberam como sendo do Senhor, através da minha vida. Mas também eu consolei vocês. Teve momentos em que eu falei palavras de consolo para vocês. Quem é que não quer receber um consolo?
Quem é que não quer receber uma palavra que conforta? Todo mundo quer. Até um cachorrinho, até um gatinho, se você vai, faz um carinho na cabeça do animalzinho, ele vai, ele fecha os olhinhos, ele curte aquele momento, porque para ele aquele momento é o melhor momento. É o momento de receber um carinho, receber um consolo. E o que dirá então dos homens e das mulheres que são mais ainda sensíveis, têm uma sensibilidade mais aflorada, sofrem mais do que os próprios animais? Então, quando os homens são consolados e verdadeiramente são consolados e percebem que esse consolo parte de Deus, parte das mãos de Deus, parte do trono de Deus. Então esses homens são gratos a Deus. E aqui Paulo diz, olha, deem graças a Deus sempre. Todo momento eu agradeço e vocês também agradeçam sempre, porque vocês receberam a exortação, receberam o consolo, receberam tanto o puxão de orelha, mas receberam também os afagos. E vocês não fizeram distinção, não fizeram diferença entre o consolo, o afago e também o puxão de orelha. Não, vocês receberam porque sabem do amor que eu tenho por vocês e porque tudo é por conta de Deus, pelo amor de Deus, é porque Deus nos ama, nós amamos a Deus, então nós compreendemos isso através do quê? Da palavra, porque vocês receberam a palavra, não a palavra de homem, vocês reconheceram que a palavra a qual eu levei a vocês era a palavra de Deus. Notem, meus amados, que aqui faz a diferença. Por que esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles receberam a Paulo de uma forma assim tão aberta? Por que eles receberam e não se revoltaram por conta das exortações? Porque hoje em dia, irmãos, você exortar ficou muito complicado. Porque as pessoas estão muito cheias de si mesmas. As pessoas hoje elas não querem receber uma exortação. Nós observamos isso nas redes sociais. Quando nós ministramos uma palavra de exortação, tem 5, 7, 8, 10 curtidas. Quando é uma palavra de vitória, de conquista, que Deus vai abrir uma porta, são 100 curtidas, 200 curtidas, 1000 curtidas, 500 mil curtidas. Mas quando é uma palavra onde diz que você tem que andar em santidade, uma palavra que você não pode roubar, uma palavra que você não pode mentir, tem 7, 8, 10 curtidas, porque as pessoas ficam com medo de demonstrar que leram aquela mensagem e que concordaram com a mensagem, ou seja, estão com medo de concordar com as verdades de Deus. Isso é loucura. Está na hora das pessoas acordarem para as verdades, assim como a igreja de Tessalônica acordou. A igreja de Tessalônica aceitou a exortação de Paulo. A igreja de Tessalônica aceitou. Por quê? Porque aqui no texto da palavra do Senhor responde. Porque a igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Paulo, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Você sabe por que muitos não recebem exortação nem em rede social? Não querem dar um amém na rede social por uma palavra de exortação? Porque ainda não receberam a palavra de Deus em vossos corações de uma forma total, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma mais do que profunda. Não receberam ainda estão com medo de serem exortados, estão com medo ainda de serem taxados como pecadores. E quem é que não é pecador, meu irmão? Quem que não peca, minha irmã? Todos nós pecamos. Qual é o problema de você reconhecer os seus pecados? Qual é o problema de você se humilhar diante de Deus e dizer verdade, essa palavra é para mim? Hoje as pessoas já estão com dificuldade de receber uma palavra de exortação e dizer, é para mim. Qual é o problema? Por que essa autoproteção nos vossos corações? Porque muitos têm sido assim.
Porque o apóstolo Paulo nos explica aqui nesse texto. Aqui está a resposta porque que muitos hoje fogem das exortações, fogem do conserto com Deus, fogem de uma mudança de caráter, de uma mudança de postura, de uma mudança de comportamento, porque não receberam a palavra de Deus integralmente. Só ouvem aquilo que querem, só dão amém para aquilo que querem, só concordam com aquilo que querem, com aquilo que desejam. Não se converteram ainda não estão convertidos integralmente, estão parcialmente convertidos. Essa é a grande verdade que o Senhor me trouxe para dizer para você nesse dia. Não se engane você, se você acha que Deus está sendo ludibriado, enganado com você, por você muitas vezes rejeitar a palavra de Deus, de exortação, palavra de conserto, palavra que chama você para você abandonar os pecados, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que tira você da presença de Deus. Deus está vendo tudo, não é possível esconder nada de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra que a igreja de Tessalônica, ela tinha alegria em Cristo, tinha alegria na presença das exortações, tinha alegria nas palavras de muitas vezes de puxar o orelho, de muitas vezes falar coisas que aquele povo não queria ouvir, mas ele ouvia porque ele sabia que precisava ouvir. Então eles tinham desejo em serem exortados, em receberem uma palavra de conserto. Por isso que essa igreja foi enaltecida pelo apóstolo Paulo, por isso que esses irmãos foram enaltecidos, por isso que esses irmãos foram lembrados pelo apóstolo Paulo com regozijo, com alegria, porque eles receberam as palavras de Paulo, que não eram palavras dele, Paulo homem, mas eram as palavras do Senhor Jesus Cristo na boca dele, Paulo, apóstolo Paulo. E nos dias de hoje, como que estamos? Fugindo das exortações, fugindo das palavras de amor do Senhor, porque Paulo diz aqui que as palavras de exortação de Deus eram palavras de amor de Deus pelos seus filhos. E hoje os seus filhos não querem ouvir palavras de exortação, só querem palavras de mimo, só querem palavras para passar a mãozinha na cabeça, palavras de vitória, de conquista, palavras que vai ganhar, vai comprar, vai vender, vai viajar, vai passear, palavras de vitórias e mais vitórias. Todo dia nós recebemos nas redes sociais que Deus te dê muitas vitórias. É vitória para cá, é vitória para lá, é vitória ali, é vitória acolá. Mas nós não vemos palavras de santidade, não vemos palavras de exortação, não vemos palavras de conserto, não ouvimos e não vemos palavras aonde nós temos que nos humilhar diante de Deus, temos que abandonar pecados, temos que abandonar muitas vezes práticas que o Senhor abomina. Isso nós não ouvimos porque a igreja não está recebendo a verdadeira palavra do Senhor. Por isso que nós estamos vendo um exército de homens e mulheres que não falam da sã doutrina de Cristo, não pregam as verdades e ficam se enganando com essas palavras de homens. Não palavras de Deus, mas palavras de homens. E a igreja está cheia da palavra do homem, está cheia, está invadida pela palavra do homem. Mas eu vim nesse dia dizer para você, não se engane, não vá atrás de palavra de homens, mas vá sim atrás da palavra de Deus, como os irmãos de Tessalônica fizeram. Receberam a Paulo homem, mas a palavra de Paulo era a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja de Tessalônica era saudável na fé. Era saudável espiritualmente, porque receberam a palavra de Deus. E por isso Paulo se regozijou, se alegrou, glorificou a Deus, enalteceu a Deus, enalteceu os irmãos da igreja de Tessalônica, porque eles entenderam o que é verdadeiramente ser um cristão. É não rejeitar as exortações, não rejeitar nunca qualquer tipo de palavra que venha contra os nossos interesses, mas os interesses de Deus, acima de tudo, devem prevalecer. E essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia, amados irmãos. Eu não sou pregador para agradar homens. Eu não quero agradar homens, não quero fazer parte de congressos e convenções evangélicas, pentecostais. Jamais irei, porque não é do meu feitio, do meu caráter, porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram a não
a conviver com coisas erradas, a conviver com grupos de pessoas com segundas, terceiras e quartas intenções. O meu negócio é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, com os anjos do Senhor e com os irmãos que me acompanham na fé. Esses aí estão em primeiro lugar na minha vida. Agora, quanto a esse sistema religioso, eu estou fugindo, eu estou fora, não tenho parte com essa gente. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no YouTube e peço a todos para que acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens, curtam a mensagem e também se inscrevam no canal para que o canal possa crescer e as mensagens possam se expandir ainda mais, cada vez mais aqui dentro do próprio YouTube. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Na paz do Senhor Jesus.